Olá, queridos! No vídeo de hoje, eu quero dar início à série Um Livro e uma Oração. Hoje eu vou fazer um resumo do livro Carolina, da editora Mostarda. E eu tô muito feliz porque esse livro me encontrou e lógico que eu gostei dele de cara porque ele tem o meu nome. Então, esse livro ele foi escrito por Orlando Nilha e é um livro que faz parte da coleção Black Power, em referência ao movimento pelos direitos dos negros ocorrido nos Estados Unidos na década de 60, 70. A coleção apresenta biografias de personalidades negras que são exemplos para as gerações. E no livro de hoje, eu vou contar um pouquinho da breve história de Carolina Maria de Jesus. Ela nasceu em 1914, na cidade de Sacramento, no sudoeste de Minas. E a Carolina foi uma das maiores escritoras da literatura brasileira. Antes de se tornar escritora, ela trabalhou no campo, como empregada doméstica e como catadora de papel. E ela também foi mãe solo, de 3 filhos. Por ser muito pobre, Carolina teve poucos estudos, mas desenvolveu uma paixão pela leitura e pela escrita. Infelizmente, pela sua cor e classe social, a sua paixão pela leitura não a impediu de ser presa em 1933, quando foi acusada de ler para fazer feitiçaria contra os brancos. Depois da morte de sua mãe, em 1937, Carolina foi para São Paulo, onde trabalhou como faxineira, auxiliar de enfermagem, vendedora e até artista de circo. Mas foi na casa do primeiro médico brasileiro a realizar um transplante de coração, o doutor Euríclides de Jesus Zerbini, que Carolina viveu momentos no paraíso, na biblioteca da casa, entre os grandes escritores da literatura mundial. E em 1948, Carolina engravidou e, por não conseguir emprego, acabou indo morar na favela do Canindé, perto do rio Tietê. Para sobreviver, se tornou catadora de papel e lia tudo que pudesse encontrar no lixo. Mesmo com a vida difícil, ela tinha um desejo de ser ouvida pelo mundo. E isso que é o mais incrível, porque nos mostra a importância de um sonho, E Carolina, ela tinha esse sonho, Um sonho de ser ouvida, De entregar algo de tudo aquilo que ela tinha dentro dela. E assim, em 1955, ela começou a escrever em papéis que encontrava no lixo. Carolina escrevia sobre seu dia a dia na favela, escrevia poemas, contos e romances, e tinha o sonho de ver a sua obra publicada. E, finalmente, o dia de Carolina chegou, quando um jornalista foi na favela do Canindé para escrever uma reportagem. Viu uma mulher corajosa enfrentando um grupo de homens, dizendo: "Se vocês não saírem, eu vou escrever tudo isso no meu livro." Assim, ela dizia, por conta da bagunça em um parquinho para as crianças. O jornalista Audálio Dantas quis saber do livro e Carolina o levou até o lugar onde morava e lhe mostrou uma pilha de cadernos. Ao ler, Audálio ficou muito impressionado e sabia que havia encontrado a sua reportagem. Em 9 de maio de 1958, foi publicada a matéria contando a história de Carolina. Tinha trechos de seu diário e anunciava a publicação do seu livro. A matéria teve grande repercussão e Carolina começou a ver o seu sonho sendo realizado. Seu primeiro livro lançado, chamado
Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Foi elogiado por grandes nomes da literatura brasileira, como Jorge Amado e Clarice Lispector. Foi publicado em 46 países, abrindo muitas portas para Carolina. Ela deixou a favela e foi morar no bairro de Santana, mas não conseguiu se adaptar ao ambiente de luxo e riqueza. Anos depois, Carolina lançou outros livros, mas não tiveram o mesmo sucesso, tornando sua situação financeira um pouco complicada. Por fim, em 1969, ela decidiu morar em uma chácara em Parelheiros, por ser um local mais parecido com a sua infância. Foi sendo esquecida aos poucos e perdeu quase tudo que havia ganhado. Em 1977, Carolina faleceu em decorrência de um ataque fatal de asma. Carolina foi uma mulher à frente de seu tempo, um exemplo de perseverança e nunca deixou de acreditar que um dia seria reconhecida pelos livros e pela literatura. E esse é um breve resumo do livro Carolina, Maria de Jesus, que contém lindas ilustrações e é voltado para o público infanto-juvenil. Eu super indico a leitura, é um livro de 32 páginas e a leitura pode ser feita em poucos minutos. Eu fui muito impactada com a leitura do livro, porque mesmo sendo um livro pequeno, né, para o público também, que foi escrito, ele consegue contar de uma forma muito profunda a história de Carolina. E como eu amo também a leitura e a escrita, eu consegui me recordar da minha infância, dos primeiros livros que a minha mãe me deu, né, sempre com muita dificuldade, e da biblioteca que a gente tinha, né, que eu chamo de biblioteca, era uma estante, e a minha mãe fazia questão de fazer aquelas enciclopédias de jornal, né, aqueles livros de juntar selo para ter aqueles livros de jornal. E isso, assim, me remeteu, né, ler a história dela me remeteu muito à minha infância. Então, eu super indico esse livro. Não li o livro dela, né, Quarto de Despejo, mas eu espero ler um dia, né, para conseguir entender um pouco mais da história de Carolina, né, e espero também trazer, né, depois que eu ler o livro, trazer aqui um resumo também para vocês, tá? E quero fazer uma oração para você, né, que talvez tenha um sonho como Carolina tinha, né, ou para você que talvez esteja enfrentando um momento talvez um pouco difícil na sua vida, né, onde você pensa que você não vai conseguir realizar algumas coisas, mas assim como a Carolina perseverou, né, eu creio que ela teve fé também, que você possa ter fé de que os seus sonhos, eles podem se realizar sim, e que nada é impossível para o Senhor. Amém? Pai, nesse momento eu quero agradecer pela leitura desse livro, né, que edificou a minha vida, e eu espero que um pouquinho da história que eu compartilhei aqui edifique outras vidas também. E eu quero orar, Senhor, por mim, mas também por aqueles, Pai, que têm um sonho, né, que têm apresentado esse sonho a Ti, que têm buscado pela realização desse sonho, que o Senhor esteja abrindo portas para que esse sonho se concretize, né, para que ele saia do papel também, assim como um dia, né, o Senhor falou comigo que eu precisava tirar do papel todas as escritas, tudo aquilo que o Senhor falava comigo, né, e eu dei passos de fé para isso, que essas pessoas também possam dar passos de fé, Senhor, para realizar os seus sonhos, que o Senhor venha animar
aqueles que estão desanimados, que o Senhor abra portas, Senhor, né, para as vidas que estão pedindo ao Senhor por uma porta, talvez uma porta de emprego, ou uma oportunidade melhor, talvez, né, de emprego, uma bênção financeira, né, que o Senhor esteja abrindo portas, Deus, que só o Senhor é capaz de abrir, que homem nenhum é capaz de fechar. Eu oro e peço também, Deus, para aqueles que estão enfrentando algum momento difícil, né, que o Senhor esteja dando resposta para essas vidas, para os nossos corações, Senhor, que o Senhor fale conosco e que nós estejamos sensíveis para ouvir a Tua voz, Pai. Assim como, Deus, Carolina perseverou, ela não desistiu, né, e chegou o tempo dela publicar o seu livro. Nós cremos que o Senhor tem um tempo determinado para tudo nas nossas vidas, Pai, e que nós possamos viver, provar e ver, Senhor, da Tua bondade nesse tempo chegado, Pai. Eu oro assim, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigada para você que ouviu até aqui, né, e que a gente possa se encontrar no próximo livro, nessa série Um Livro e uma Oração. E me conta aí nos comentários qual livro que você gostaria de conhecer, de ouvir um resumo, e se você também tiver algum pedido de oração.